Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Desejo que as bênçãos do Todo-Poderoso estejam sendo derramadas sobre a sua vida. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para uma pergunta que o Senhor Deus nos faz na sua palavra através do rei Salomão. É um texto que está em Provérbios capítulo 6, o versículo 27. O Senhor nos pergunta assim, através de Salomão: pode alguém tomar fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Trocando em miúdos aqui, o que o Senhor está nos perguntando através de Salomão é o seguinte, de uma forma simples: pode alguém brincar com coisa séria, sem sofrer consequências? É uma pergunta. Mas eu quero, com base nesse texto e nessa pergunta que o Senhor Deus nos faz, conversar com você sobre um assunto que me chama bastante a atenção. Por exemplo, todos nós sabemos que o dia 1º de abril é considerado o dia da mentira, é consagrado o dia da mentira. E a mentira é uma coisa tão séria, a Bíblia nos mostra a seriedade e a gravidade da mentira. Então, as pessoas desavisadas, as pessoas sem conhecimento da palavra de Deus e das consequências graves que podem trazer que a mentira pode gerar, as pessoas fazem tais coisas. Mas eu quero falar nesse curto espaço de tempo sobre 4 razões pelas quais não devemos mentir. 4 razões que a Bíblia nos dá para que a gente não minta. Primeiro motivo, a primeira razão pela qual não devemos mentir é que a mentira, ela é contra o caráter de Deus. O caráter de Deus é a verdade. Em Hebreus capítulo 6, versículo 18, diz que é impossível que Deus minta. No livro de Números, a palavra de Deus diz que Deus não é o homem para que minta. Então, a mentira, ela vai de encontro ao caráter de Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual não devemos mentir. O segundo motivo pelo qual não devemos mentir, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é porque a mentira, ela encontra-se entre as 6 coisas que Deus abomina. Também em Provérbios capítulo 6, os versículos 16 e 17, eu quero ler aqui. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17 diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Aí versículo 17: olhos altivos e língua mentirosa. Então, aparece aqui nesse texto do capítulo 6 de Provérbios, do versículo 16 até o versículo de número 19, 6 coisas que Deus abomina. A mentira está entre as 6 coisas que Deus aborrece. Deus aborrece a mentira. Então, esse é o segundo motivo pelo qual não devemos mentir, porque a mentira é algo que aborrece o Senhor. A terceira causa, o terceiro motivo pelo qual não devemos mentir, é porque a mentira, ela tem sua origem no próprio diabo, no próprio Satanás. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só como a coisa é grave, João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz assim: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, o assassino, desde o princípio, e não se firmou na verdade. Olha que coisa. Porque não há verdade nele, ou seja, no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, aqui nesse texto, é falado por Jesus, de João capítulo 8, versículo 44, Jesus fala 2 coisas que nos chamam a atenção aqui sobre a mentira. É que ela tem sua origem em Satanás. Quando Lúcifer foi expulso dos céus, antes de ele ser expulso dos céus, lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 12, diz que ele conseguiu enganar a 1/3 dos anjos de Deus. Com mentira, Claro,
né? Ele mentiu e a terça parte dos anjos foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. Então, a mentira nasceu, né, tem origem em Satanás. Satanás, através da serpente, enganou Eva, mentindo, né, usando a palavra de Deus de forma distorcida. Então, a mentira tem origem em Satanás. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual não devemos mentir. E quero encerrar com o quarto motivo pelo qual não devemos mentir. É porque a mentira, ou o mentiroso, a Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, o inferno. Os mentirosos serão lançados no inferno. Claro, se não se arrependerem, se não se converterem. Está em Apocalipse capítulo 21 e o versículo 8. Então, pensemos nisso. Pense nisso. Ninguém mente de brincadeira. Ninguém deve mentir, porque a mentira ela tem consequências graves. Pense nisso. Tomará alguém fogo no seu seio sem que queime as suas vestes? Ou seja, pode alguém brincar de mentir e não sofrer consequências? É a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e compartilhe o nosso vídeo, curta, comente, para que nós possamos alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar, para libertar vidas. Ela é a verdade de Deus. E Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus em Cristo te abençoe, rica e poderosamente. Meu abraço em Cristo.